montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Oh Senhor, nós cantamos esse amor a Deus, que nós cremos, ó Pai, um amor tão grande por nós. E somos gratos a Ti, Senhor, por esse amor tão maravilhoso, a Deus. Muito obrigado, Senhor. Cantarei Teu amor pra sempre. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Declare Cristo. isso! Vou
escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, e te dou tudo o que sou. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, e te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, Eu correrei pra ti, meu Pai. tens o que preciso, És quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. Olá pessoal, tudo bom? Paz, como que vocês estão? Estou muito feliz de poder estar direcionando a palavra a vocês nesse dia. É um motivo de muita felicidade. Queria muito estar com vocês, pessoal de Planalto, Casa Branca, o pessoal que vai ver esse vídeo. Mas que bom que nós temos a tecnologia para nos comunicarmos, né? E um abraço para todos vocês, que a gente possa ter um momento de glorificação ao nosso Deus nesse momento de aprendizado. Eu gostaria de entrar no assunto. É lógico que a gente está vivendo dias difíceis, então eu queria falar com vocês sobre tempos difíceis, né? Sem querer ser muito repetitivo, porque a gente só ouve notícias ruins, né? Liga a televisão, é coisa ruim, a internet a gente entra, só tem coisas complexas a respeito do nosso país e do nosso mundo, né?
A gente estava aqui ontem e recebeu a notícia que o Sérgio Moro saiu da presidência não, do Ministério da Presidência, e aí às vezes a gente fica assim, o que que vai ser do nosso país? Já está tudo tão conturbado e nem a nossa política consegue ser estável, né? Tantas coisas que estão acontecendo de forma complicada. E nessa semana eu estava meditando na palavra de Deus em 2 Coríntios. E eu acho muito interessante como Paulo ele trata toda a situação do que é ser igreja, como nós devemos agir e como a gente age de forma individual, mas mesmo assim sabendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E quando eu estava lendo, o capítulo 4 me saltou muito aos olhos, porque o Paulo ele traz um assunto muito relevante que para Corinto, o povo de Corinto, mas também para nós hoje em dia, né? Os dias que estamos vivendo não têm sido fáceis, isso é claro. Ficar em casa não é fácil. Ficar restringido a sistemas estabelecidos para nós não é fácil. Ter que sair da zona de conforto, não ter segurança em suas próprias forças, não poder fazer nada, é difícil. Tudo isso é difícil pra gente. Né? Eu não sou uma pessoa que sou muito caseira, mas eu confesso para vocês que tem hora que ficar em casa não é o que a gente quer, né? Mesmo estando aqui um local onde a gente tem jardim, tem outras coisas para fazer, nossas atividades não pararam por totalidade, mas mesmo assim você não ter o controle de tudo que você pode fazer é complicado. E o que eu achei interessante em Paulo é que ele relata tudo isso, como eu disse para vocês. E ele está instruindo a igreja dele. A igreja que ele fundou em Corinto. Ele já havia trazido uma carta exortando eles. E eles exortam mais uma vez. E ele traz algumas situações que o povo precisa entender e vivenciar ali. Se eu fosse contextualizar o que Paulo estava fazendo em suas cartas, ele estaria fazendo uma live como eu estou fazendo para você aqui hoje, gravando esse vídeo. Né? Pode parecer engraçado, mas era a forma que ele podia estar ali presente, mesmo não estando com eles. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Os dias que nós estamos passando são de dúvidas. Eles geram dúvida em nós. E tem 3 coisas que eu fiquei matutando esses dias em relação a essas dúvidas. Quem nós somos, quem Deus é e o que Deus quer de nós. Quando eu digo isso, eu falo assim, quem nós somos quando nós estamos nosso tempo integral na nossa casa? Quando é tirado as nossas forças, que a gente tem que ficar isolado em quarentena. Quando várias dúvidas em relação à nossa família acabam nos assolando. Quando a gente não sabe o que vai ter dentro de casa para passar todos esses dias. São situações complicadas, porque a gente não tem todas as respostas. E isso deixa a gente encabulado. Então quem somos nós? Quem Deus é em relação a tudo o que está acontecendo? Quando tudo parece não ter solução, parece não ter resposta, quem nós somos? Quem Deus é, quer dizer? Parece que as coisas não têm resposta imediata. A gente não sabe se a vacina vai estar pronta daqui 1 mês, 6 meses, 1 ano. Tudo que nós temos de certeza é que não temos certeza de nada. Se eu fosse usar uma palavra que eu digo muito é que está todo mundo perdido. Essa é a situação. E o que Deus quer de nós em tudo isso? Quando estamos em dilemas que não temos controle algum, o que Deus quer de nós? Essas são perguntas que eu creio que você refletiu nesses dias. Ouvindo mensagens, ouvindo notícias ruins, mensagens que talvez tentassem meio que te confortar de alguma maneira. Mas o que Deus quer falar conosco em meio a tudo isso, em tempos turbulentos? O que Ele quer falar com você nesse dia? Que você possa abrir o seu coração para que Ele venha falar de verdade com você nesse dia. Eu quero orar com você nesse momento. Deus,
A tua palavra ela é viva e eficaz. E o Senhor tem muito para falar conosco nesse dia. Nos ensinar quem nós devemos ser, o que é ser o corpo de Cristo, o que é ser a igreja de Cristo em tempos difíceis. Que realmente a sua palavra, Senhor, venha a ser passada nesse momento. Que os seus ensinamentos venham a ser cravados no nosso coração. Nos ensina, Deus. Nos ajuda a viver o teu ID. É o que eu lhe peço. Eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler alguns trechos e estar compartilhando um pouquinho da palavra com vocês. 2 Coríntios 4 diz assim, versículo 1. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Versículo 5. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de vocês. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Versículo 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. Em outras versões fala como vasos de barro. Para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Versículo 17 e 18. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Presta atenção bem nisso. Nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Que exortação linda! Aqui Paulo está trazendo o sentido de quem nós somos, quem Deus é e o que nós devemos viver. Eu não sei se você consegue reparar tudo que está sendo dito nesse texto, mas eu quero estudar um pouquinho com você. Eu quero refletir um pouco com você e aplicar com você esse texto. Quem nós somos em toda essa situação? No versículo 8 diz assim, muitas vezes ficamos aflitos. Então, na maioria das vezes, nós somos as pessoas que são as aflitas da situação. Quem de você não tem aquela mãe que é aflita numa situação que às vezes parece tão simples, que ainda tem o feijão no pote, mas a mãe tá falando lá assim, vai acabar o feijão, não tem feijão nem pra janta, mas tem pra semana toda. Coisas que nos deixam aflita pelas situações que nós vamos passando. Quando o governo pega e fala assim, tá tudo sob controle, mas tá todo mundo comprando papel higiênico no mercado. E você tem lá 6 rolos, mas você está indo comprar mais 2 pacotes. Porque situações e falas que vêm aos nossos ouvidos nos deixam aflitos. Ainda no versículo 8 diz que algumas vezes ficamos em dúvidas. Nós somos pessoas que temos dúvidas, temos incertezas. E nós mesmos, nós ficamos dessa forma. Às vezes está sendo falado que as coisas estão indo numa forma controlada, mas a gente tem dúvida e fala assim, será que realmente tudo está sob controle? Eu estou vendo as notícias lá da Itália, não está tão assim.
Eu estou vendo as notícias aqui no Brasil, lá em Nova York, ou onde seja. Por que estão criando valas para enterrar corpos ou coisas assim? Nós temos dúvidas. Nós não sabemos quem está dizendo a verdade ou não. Às vezes a gente vê uma questão da economia que uma hora estão dizendo é uma coisa que está totalmente fora do controle. Mas ainda assim eles dizem, nós temos um plano de contenção, mas a gente vê lojas fechadas, pessoas que realmente não têm condição aonde tirar o seu sustento, aonde se acham com R$600 você consegue fazer a compra do mês e encher a casa para alimentar 6 pessoas, 5 pessoas. Não é fácil, irmãos. Dúvidas pairam no nosso coração. É complicado. Aqui diz também no versículo 9, temos muitos inimigos. E em todas as situações nós acabamos criando vários inimigos. Diz também que às vezes nós somos gravemente feridos. E como nós temos vivido isso? Essas feridas que são diretamente aplicadas em nós. Situações que às vezes a gente acha que não vai conseguir passar. Você que está aí na sua casa, só você sabe o que você está passando. Eu não posso comparar o que eu estou passando aqui com o que você está passando. Cada um tem uma história. A verdade é que esse cenário que estamos vivendo, ele acaba por revelar algumas coisinhas de nós que nós não nos orgulhamos. Aflições, dúvidas, inimigos, feridas. Isso é complicado. Mas olha o que o versículo 10 diz. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso nós iremos passar, é o que o texto está dizendo. Mas nós vivemos essa morte, essas coisas complicadas para que nós venhamos ter vida em quem? Em Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Cristo, Ele nos dá vida para que nós possamos passar por essas situações adversas. E quando nós conseguimos compreender isso, nós começamos a compreender quem é Deus. Quem Deus é? O versículo 6 diz: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no seu coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilhe no rosto de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Um Deus que em nenhum momento Ele nos desamparou. Um Deus que em nenhum momento Ele esteve sem o controle de tudo. Se tudo que está acontecendo é para a glória dEle. E que nós venhamos, através de Jesus Cristo, evidenciar essa glória ao nome dEle. O nosso Deus é um Deus que cuida da gente. É um Deus que, quando nós estamos aflitos, com dúvidas, Ele fala: filho, para um pouquinho. Descansa. Esse tempo que eu estou te dando é para você descansar, para você perceber que você depende de mim e não das suas forças. Entenda, Deus Ele está te dando esse momento para que você venha realmente aprender. Aprender a depender dEle. Você precisa aprender a depender dEle. É difícil, eu falo para você, porque às vezes, como eu disse no começo, a gente quer depender da força do nosso braço, fazer da nossa maneira. O mundo que nós vivemos diz isso. Você pode, você consegue. Mas chega momentos da nossa vida que nós ficamos em uma encruzilhada, onde a gente não consegue desenvolver algumas coisas. E a gente percebe que a gente só consegue resposta em Deus. A verdade é que o ser humano ele não tem resposta para tudo. E por mais que ele tente buscar resposta para tudo, as respostas que ele obtém podem ser tardias.
Então nós precisamos entender quem de fato Deus é. Nós devemos entender que nós não somos nada, que a glória dele é maior que tudo. Mas mesmo assim, ele se importa conosco. Mesmo assim, ele enviou seu Filho para que nós tivéssemos vida, porque nós vivíamos em morte. E ele mandou o Cristo para que nós tivéssemos vida. Mas para que tudo isso faça sentido para nós, nós devemos entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Quando estamos em dilemas que não temos o controle, nós não conseguimos compreender o que Deus quer de nós. A gente fica duvidosos, aflitos, mas a palavra de Deus, lá no versículo 1, ela deixa bem claro o que Ele quer de nós. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. Assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Deus, ele espera de nós que nós vivamos na luz, que nós venhamos resplandecer a luz de Cristo. Ele quer isso de nós. Em alguns capítulos antes, Paulo vai falar que a nossa missão, o que nós devemos fazer é simplesmente expor a verdade. Nosso papel nessa terra é expor a verdade. O que é expor a verdade? É glorificar a Deus em obediência, obedecer a sua palavra, viver nos seus caminhos. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque se a gente não vive dessa maneira, a gente vive perdido. Tudo tá bom. Tá na pandemia é bom, não tô indo pra escola mesmo. Eu tô numa mini férias. Não tá tão ruim, eu tô fazendo serviço de home office em casa. E às vezes a gente não se compadece dos outros que estão sofrendo. Isso é muito complicado, irmãos. Nós devemos entender qual é o nosso papel nessa terra, qual é o nosso propósito. O que nós devemos viver nas minúcias, nas coisas pequenas. O que você tem feito no seu dia a dia, as coisas pequenas. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que o nosso dia está sendo tão entediante, que ficar em casa é tão entediante, porque a gente não está vivendo da maneira correta. A gente acha que fazer a vontade de Deus é eu ir somente para o templo, fazer o ritual religioso. Mas isso não é viver. Nós somos igreja onde nós estamos, seja na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Mas isso deve começar principalmente na nossa casa. Se você não consegue realmente evidenciar Cristo na sua casa, se você não consegue ser um cristão de fato dentro da sua casa, como você vai ser nos outros lugares? Essa palavra vem para mim e para você, para que nós venhamos aprender o que é ser um verdadeiro cristão. Para que a gente possa passar por todas essas situações, aflições, dúvidas, temores, vitoriosos em Cristo. Irmãos, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A pandemia vai passar. É lógico que ela vai deixar sequelas, como outras pandemias, epidemias e outras coisas que aconteceram no nosso mundo, deixou consequências. Mas você deve entender que, independente das circunstâncias, independente do que aconteça, a palavra de Deus não muda. Jesus Cristo não mudou. A igreja ela não muda. E se você é um cristão, você tem que evidenciar o que é ser o corpo de Cristo de fato. O que você tem feito? Como você tem vivido? A sua casa é uma casa de paz, que traz paz para outras casas?
Você tem sido o exemplo? Nós precisamos pensar em tudo isso, porque Deus ele quer nos ensinar nesses momentos, para que nós venhamos viver de fato a vida que Ele tem para nós, uma vida de felicidade, uma vida abundante, uma vida que Ele tem o melhor para nós. Nós devemos aprender, irmãos, ao que o versículo 17 diz. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento, muito maior que todo esse sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem. Tudo isso que nós estamos vendo, não devemos prestar atenção a isso, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você entende isso, irmãos? Vocês conseguem compreender que tudo isso que a gente está passando vai passar? Tudo isso que estamos vivendo vai acabar, mas nós devemos buscar uma vida eterna, começar a viver isso aqui. E aí eu volto no versículo 7, que vai dizer lá, ó, versículo 8. Ó como ele diz, muitas vezes ficamos aflitos, mas aí ele já responde, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. O nosso amigo maior é Cristo. Ele nos dá todo o auxílio, Ele nos ajuda a vivenciar todos esses momentos. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Você entende isso? Você consegue sentir Deus falando com você que apesar de todas as coisas que você está passando nesses dias, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você na sua caminhada. Mas você deve aprender uma coisa. Você é um vaso de barro. Você é um vaso imperfeito. Aonde Jesus Cristo é a glória que aperfeiçoa-nos. Aonde o seu poder se manifesta. Onde você pode fazer isso de diversas maneiras, levando o amor de Deus nas suas pequenas atitudes, em pequenas coisas. Você é falho. E o livro de Coríntios, de 2 Coríntios, 1 Coríntios, vai falar diretamente isso. Mas ele diz assim, que na nossa imperfeição, nós venhamos realmente buscar a perfeição de Cristo para que nós venhamos glorificar ao Pai. Nós devemos entender isso. Em João, diz da seguinte forma, que Deus glorificou o Filho para que o Filho glorificasse ao Pai, para que nós viéssemos glorificar a Deus com as nossas atitudes. Em todo momento, Jesus não pediu para que Ele viesse nos livrar desse mundo, que viesse nos tirar daqui como se nós fôssemos extraterrestres. Não, ele fala assim, livre eles do mal. Eu sei que vai ter coisas difíceis para eles, mas Senhor, livre eles do mal. Que eles venham te glorificar como eu te glorifiquei. Na obediência, nós devemos obedecer a Cristo, nós devemos amar a Cristo, nós devemos viver o que Ele tem para nós. Nós devemos pegar todas essas perguntas que acabam nos afligindo e colocar diante de Deus. Nós devemos, acerca de tudo isso, responder essas situações complexas com atitudes. As nossas atitudes vai demonstrar o que nós estamos fazendo nos nossos dias. Se o caráter de Cristo, ele de fato está em nossa vida. Se estamos realmente fazendo o id de Cristo. As atitudes do que nós vivemos demonstram quem nós somos. As atitudes, não somente as palavras. Eu quero ler com você o versículo 16 de 2 Coríntios 4. Diz assim, por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando
dia a cada dia. O único que tem o poder de renovar o nosso espírito, de renovar as nossas forças, de nos dar força, mesmo quando parece que nada que vai dar certo, de tirar as nossas aflições, de nos ajudar em caminhos difíceis, em tempos difíceis, é Jesus Cristo, é o nosso Deus. E nós só conseguimos vivenciar tudo isso se vivemos para glorificar a Ele. Eu disse aqui quase agora a questão do que nós devemos viver. O que Jesus Cristo fez foi glorificar ao Pai. Nós devemos glorificar ao Pai, que isso fique claro. E aí você pode me perguntar, mas como eu vou fazer tudo isso? Ou então você pode falar, não, eu já estou fazendo isso. Eu glorifico Deus. Minhas atitudes, elas são as melhores. Lembre sempre, você é um vaso de barro. Mas você ainda tem uma função. Servir. Você pode servir a sua casa, a sua família, os seus amigos. Mesmo se você não estiver totalmente presente com todos eles. Então tire momentos para realmente glorificar ao Pai. Tire um momento quando você acordar e for tomar seu café, para estar com a sua família de forma digna, de fato. Ter um momento de vida bom. Ler a palavra. Orar a Deus com a sua família. Quando você se sentar para almoçar, que você venha glorificar a Deus. Evidenciar as coisas boas que Ele tem feito em sua vida. Quando você for deitar, você deitar em paz. Colocar a sua cabeça no travesseiro e falar, Deus, mesmo com tudo isso que está acontecendo, eu sou grato a Ti. E eu quero viver para Te glorificar em todas as coisas. Fácil não vai ser, irmãos. Tudo que está sendo dito aqui, que nós lemos, demonstra que não é fácil. A vida do cristão, ela não é fácil. Mas mesmo assim, ela é uma vida prazerosa. Porque ela é a verdadeira vida. Viver é Cristo. Que isso venha ficar no seu coração cravado. Viver é Cristo. Viver é glorificar a Deus. Que nós venhamos ter uma semana abençoada por Ele, onde nós venhamos glorificar o Seu nome. Feche seus olhos nesse momento. Deus, nós somos gratos a Ti. Somos mais gratos pela Sua palavra, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se mostrado fiel a nós. O Senhor tem nos ensinado, mesmo a gente sendo cabeça dura em muitos momentos. Às vezes a gente é um serzinho tão complicado e quer fazer tudo da nossa maneira. E o Senhor vai lá como um pai e fala assim, filho, não é assim, faça dessa maneira. Então que nós venhamos entender o teor da Sua palavra, entender o que o Senhor tem para nós nesse dia, nesses anos que estão por vir. E que nós venhamos vivenciar o que o Senhor tem para nós. Que nós venhamos glorificar o Seu nome e viver plenamente nessa terra. Viver o Teu propósito, a Tua vontade e fazer isso nas coisas pequenas para que elas se tornem grandes. Porque na nossa fraqueza, o Senhor nos aperfeiçoa com a Sua grandeza, Senhor, com a Sua perfeição. Eu Te agradeço desde já. Amém. Deus abençoe, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Que vocês venham ter uma semana abençoada. Falou, abraço!